E para falar sobre o assunto, hoje conosco a coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo, Valéria Scaranci. Tudo bem, Valéria? Obrigado pela presença. Muito obrigada, é sempre bom estar aqui com vocês. Valéria, bom, para a gente começar, tem esse caso mais recente, né, da advogada paranaense, a Tatiane Spitzner, que foi um dos mais recentes aí que chocaram o país, Sim. né? Um fato que chama atenção, os vizinhos, né, diziam ter ouvido as brigas por várias vezes, os pedidos de socorro, de ajuda dela, né? Isso no dia da morte, mas ninguém acionou a polícia, né? Essa cultura antiga do em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, tem sido responsável por vitimizar tantas mulheres? Sim, nós precisamos mudar essa cultura, né? Mudar para na verdade, uma ideia de que em briga de marido e mulher a gente mete a colher, sim, a gente intervém, até porque a vítima... Tudo tem limite, né? Tudo tem limite e a vítima de violência contra... A vítima de violência, a mulher que está numa situação de violência, ela não consegue reagir sozinha, muitas vezes. A gente espera dessa mulher uma atitude heróica, faz uma avaliação como alguém que não está numa situação de violência, mas ela precisa de ajuda. Então, os vizinhos, os amigos, a família, tem que ligar para a polícia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes, se forem necessárias. Mas tem que acionar a polícia. Eu conheço muitas mulheres que foram salvas graças a uma intervenção de um terceiro, a um conselho de um terceiro. E esse conselho, não é esse conselho com crítica, apontando o dedo, não é reproduzindo esse sermão, humilhando a mulher como o agressor faz. É estendendo a mão. Sim. É dizendo, tem saída e apontando quais são as saídas. Agora vamos falar um pouquinho, você é autora do estudo, né, que se chama Raio-X do Feminicídio em São Paulo. É possível evitar a morte? Conta pra gente um pouquinho como que foi feito esse estudo, quando que ele foi feito. Sim. Nesse estudo, nós avaliamos 364 casos de homicídios contra mulheres, que são feminicídios, são mortes de mulheres por serem mulheres. Isso é feminicídio. Destrinchamos esses casos com a finalidade de demonstrar por que a mulher morre, por que a mulher se mantém em silêncio, como ela morre. E a finalidade também de mostrar para a sociedade que o feminicídio não é um ato de amor, não é um roupante na vida do homem, mas é uma destruição de uma pessoa. O que nós descobrimos com essa pesquisa? Primeiro, que essas mortes acontecem em casa, em regra, em casa, nas mãos de um parceiro. Que esse parceiro, ele usa armas que estão à mão. Então, como facas, canivetes, instrumentos de reforma, por vezes, os próprios punhos. Muitas vezes, mais de um instrumento, 2 instrumentos. Muita intensidade, reprodução de golpes. E o motivo? 50% dos casos, quando a mulher fala, chega, eu não aguento mais. Ela pede a separação e o homem mata. Mas significa que a mulher não tem que pedir a separação? Não, peraí. Ela deve romper uma relação de violência. Mas as autoridades devem saber que é nesse momento que ela precisa de ajuda. E a mulher, quando rompe a relação, ela deve pedir medidas protetivas, se preparar para esse momento, saber que romper a relação não significa se livrar da violência. Então, pedir medidas protetivas e romper sim a relação. Mas um outro aspecto muito importante dessa pesquisa foi o seguinte: nós provamos que a lei funciona. Como? Muitos dizem que as nossas leis no Brasil não servem para nada. Só que, estatisticamente, as mulheres que morreram ou quase morreram são as mulheres que não tiveram proteção. Só 3% das mulheres, de todo esse estudo, de 364 casos, no período de 1 ano, tinham medidas protetivas. Então, quando a mulher procura ajuda, quando ela tem proteção, ela se livra da violência. Tá certo. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas a Valéria, ela continua com a gente aqui no próximo bloco.
Estamos de volta com o Jornal da Câmara e a gente continua conversando com a Valéria Scaranci, que é coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo. Valéria, são 12 anos já da Lei Maria da Penha, né? Agora, sim, por que o número de mulheres aí vítimas de feminicídio no Brasil ainda é tão alto? Sim, porque nós ainda vivemos num país com uma cultura machista, ainda há incompreensão em relação à violência contra a mulher, e há um processo de estruturação ainda das entidades públicas e das políticas públicas. É importante fortalecer as políticas públicas e também mudar o olhar em relação à violência contra a mulher. Romper o silêncio e conseguir medidas protetivas. Também, desde a fase da educação, mudar a concepção dos direitos. Meninos precisam entender que não são donos das meninas. Então, no futuro, nós vamos conseguir, com certeza, reduzir os índices. Agora, a lei, por si só, é suficiente para reduzir essas ocorrências de feminicídio? A lei é um instrumento. Só que um instrumento por si só não reduz os índices. Esse instrumento precisa ser aplicado, usado, né? Uma lei, por si só, é um livro no armário. Esse livro precisa ser aberto e usado por todos. E pela sociedade também, né? Na verdade, em mudar a situação do país é uma questão de todos. Se todas e todos mudarem o olhar, não revitimizarem, não julgarem, denunciarem, apoiarem, nós vamos mudar essa realidade. E aí entra a importância dessas políticas públicas voltadas também até para a questão do esclarecimento. É importante, né? Sim. As políticas públicas mais importantes são, primeiro, de uma efetiva igualdade entre homens e mulheres, porque na prática homens e mulheres não são iguais. Segundo, essas políticas que garantam uma proibição de revitimização, campanhas de notícia de violência, mas também campanhas que mudem o olhar sobre a mulher. E também campanhas e políticas que permitam o acesso ao sistema de justiça. Valéria, você acha que a mídia repercute os casos da forma que tem que ser, da forma correta? Sim e não. A mídia é extremamente importante, mas a mídia tem sim contribuído muito para o enfrentamento à violência. É importante que quando a mídia noticia uma situação de violência contra a mulher, ela não faça referência a aspectos relacionados à honra. Por exemplo, a mulher estava embriagada e foi atacada. Por que fazer referência que ela estava embriagada? Isso é julgamento em relação à honra. Então, desconectar numa notícia de crime qualquer aspecto relacionado à honra. Não reproduzir palavras como louca e etc. Porque quando você julga uma mulher, você cala muitas. E uma mulher em silêncio é uma mulher potencialmente morta. Mas a mídia é que tem nos ajudado a salvar as mulheres. Então, nós tivemos um aumento de 8% das notícias de estupro nesse ano. E eu acredito particularmente que isso foi graças às campanhas, à mídia, às notícias de assédio, a todo esse movimento para que as mulheres identifiquem o que é estupro e noticiem o estupro. E só para a gente finalizar, como que as mulheres podem procurar ajuda? As mulheres podem procurar ajuda de diversas formas. Primeiro, procurando uma rede de atendimento especializada. CRAS, CREA, Centro de Referência da Mulher, ir para a prefeitura da sua cidade. Se a mulher não está preparada ainda, procure uma amiga, uma pessoa de confiança. Se ela não está preparada ainda para procurar uma rede de atendimento ou uma delegacia, o que ela deve fazer? Separar todas as provas que ela tem de violência, todas as provas que ela tem do que está acontecendo. Então, fotografias, e-mails, relatório de atendimento médico, tudo que ela achar que é importante colocar numa pastinha, colocar num lugar e entregar para uma pessoa. Quando chegar o momento dela, ela vai ter prova suficiente para ser protegida. Para onde ela deve ir? Rede de atendimento, Ministério Público ou delegacia de polícia. Mas é importante que ela dê um passo cada dia, que ela se reconstrua, que ela restabeleça suas bases de sustentação, que normalmente o autor de violência afasta a mulher dessas bases, que são família, família de extensão, que são os amigos, a autoestima e o trabalho. Com isso, ela vai se reconstruindo. Tá certo. Queria agradecer, então, a participação da Valéria Scaranci, que é coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público aqui de São Paulo. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada.